Bom, vamos começar falando de endometriose, num geral, e aí a gente relaciona com a fertilidade. Em primeiro lugar, a gente entende que hoje 10% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose. Então, essas mulheres muitas vezes descobrem, como a gente falou, a infertilidade, ou seja, 10% de mulher em idade reprodutiva tem endometriose e 30 a 50% dessas mulheres que têm endometriose acabam tendo o diagnóstico de infertilidade. Então, essas duas coisas muitas vezes andam juntas. Então, a gente precisa sempre pensar no cuidado dessa mulher que tem endometriose e quer engravidar e no cuidado daquela mulher que tem infertilidade e está pensando em engravidar, né? Os dois lados, porque a gente acaba encontrando essa infertilidade, essa endometriose nessas mulheres, mesmo que seja assintomática, porque isso é uma das grandes questões que os meus pacientes dizem. Quando vem, né, com um diagnóstico aí de infertilidade, muitas vezes não tem explicação. O que é que eu comento? Você já avaliou endometriose? Não, nunca avaliei. Então a gente precisa pensar em também ser uma forma de avaliar para descartar a presença disso. Então, precisamos avaliar a endometriose. O que é endometriose, né? Para a gente ter essa clareza. A endometriose é o crescimento anormal das células endometriais, que deveriam estar aí no endométrio, mas elas acabam saindo desse endométrio e indo para outras partes, crescendo em outras partes que não necessariamente esse endométrio. Então, a gente acaba tendo esse crescimento desordenado. E por quê? Isso está relacionado, muitas vezes, ou com uma falha do processo imunológico, né? Que aí existe uma teoria chamada de menstruação retrógrada, ou seja, essa menstruação ela deveria descer pelo canal vaginal, mas ela volta pelas trompas. E nessa volta pelas trompas, ela acaba, essas mulheres não têm um processo imunológico adequado e essas células que deveriam estar no endométrio acabam indo para outros locais, desde a própria trompa uterina, né, a própria tuba, como também casos onde tem no intestino, na bexiga, né, e até em outros locais onde essa endometriose está sendo encontrada. Quando ela é encontrada nas tubas uterinas, o que acontece? Acaba que esse óvulo não consegue chegar, né, sair do ovário e chegar ali nesse endométrio ou nas tubas para ter essa fecundação. Então, essas tubas ficam obstruídas ou com o que a gente chama de aderências, né, que a gente acaba investigando isso em alguns outros exames. Então, precisamos ter clareza de que a endometriose é uma doença inflamatória, é uma doença que tem aí uma dependência do estrogênio, é uma doença que tem uma resistência à progesterona e é uma doença que acaba tendo uma reação com outras doenças, ou seja, mulheres que têm endometriose têm mais chance de ter outras doenças. Por quê? Porque ela tem caráter novamente imunológico, inflamatório e hormonal. Então, a gente precisa entender que algumas alterações vão acontecer aí. E quais são os sintomas mais clássicos da endometriose, né? O mais conhecido aí é sim cólica menstrual, né? Ou seja, como a gente sempre diz, toda dor importa. É extremamente importante a gente levar em consideração essa dor menstrual, né? Essa cólica que a mulher sente ou um pouquinho antes de menstruar, ou no ciclo menstrual, ou às vezes até logo depois que terminou a menstruação. Então, a gente precisa levar em consideração esses momentos de dor. Outro sintoma muito comum dessas mulheres é que essas mulheres sentem dor na relação sexual, na penetração. Então, pode estar relacionado aí sim com endometriose. Dor para urinar. Essa mulher sente dor, mas não é uma infecção urinária, mas sente dor na parte, quando vai urinar. Outra questão de dor que a gente fala é a dor pélvica,
né? Que é aquela dor que a gente fala que é do umbigo para baixo, que ela pode pegar toda essa parte de pubis e também um pouco de lombar. Então, isso também pode ser um sintoma de endometriose. Outro sintoma que não é tão comum, mas aparece em algumas pacientes, é aquela dor ao redor do umbigo, indiferente do ciclo menstrual. Então, a gente que é nutricionista, atende paciente, ou você que é paciente e tem esse tipo de sintoma, tá tentando engravidar e não consegue, você já fez aí uma avaliação para saber se tem endometriose?